Nessa semana tivemos uma comemoração nacional muito importante. Você já deve suspeitar do que eu tô falando aqui. Caso você esteja escutando esse episódio em junho, ali pela primeira metade do mês. É isso, estamos falando sobre o Dia dos Namorados. Meus amigos, o amor está no ar. E por obra da boa sorte, posso dizer com tranquilidade que sou muito bem acompanhado por minha querida Amora Maria. Beijo, Maria. Mas confesso que Dia dos Namorados é um pouco complicado pra mim. Não sou muito chegado em dar presente, não. Ô, negócio difícil. Orgulhando a classe dos leitores desse recinto e agradando nem tanto Maria, nos últimos tempos acabei presenteando ela só com um livro e uma pelúcia de raposa laranja muito maneirinha. Tava sendo a única coisa que eu tava achando muito maneiro planejar de dar presente. E ela pode estar escutando agora e pensando: ah, Heitor, para de falar isso, cara. As pessoas podem estar achando que eu detestei o presente. Eu amei. A questão toda não é essa, Maria. Bom, como já dito, eu me chamo Heitor e esse é o Não Leio Sinopse. E hoje vamos tratar sobre o melhor presente do mundo que Maria me deu no Dia dos Namorados. Primeiramente, você sabe o que é um ex-libris? Momento Telecurso 2000 aqui. Ex-libris é um termo que vem do latim, onde ex significa dos e libris significa livros. Então a expressão basicamente quer dizer dos livros de, ou melhor dizendo, faz parte de meus livros. Agora, materialmente falando, um ex-libris é um carimbo, mas não é qualquer carimbo não, é um carimbo muito maneiro, assim, papo de maluco. A grande peculiaridade desse carimbo é que ele normalmente tem um nome de uma pessoa, né, ou uma instituição, um nome de uma biblioteca, coisa do gênero. E junto a isso vem uma ilustração muito foda, ou um emblema, assim, dependendo de quem que é a parada. Mas vocês não estão entendendo, tipo assim, as ilustrações são muito massa. E por ter esse aspecto mais pessoal, existe uma gama de possibilidades infinitas, né, de coisas que você pode colocar representando nesse pequenito objeto. Coisas que podem expressar algo sobre você, né, algo mais da sua personalidade. Tanto é que, papeando com Maria sobre o presente, né, que ela conseguiu simplesmente me deixar sem palavras, coisa que é muito rara, né, dado que eu não cala a boca. Ela me contou que, dentre algumas opções, né, de ilustrações, ela achou mais a minha cara a figura de um corvo de óculos lendo um livro. Com uns galhos assim, com flores, né? Umas coisas do lado assim, muito bonito. Depois que a euforia passou, eu tive um insight, que ganhar um Ex Libris é simplesmente o melhor presente que um leitor poderia ganhar. Doidura, porque a gente acha que, assim, isso seria... O leitor ia adorar ganhar livro, né? Que seria a coisa mais legal. Mas o sentimento de ganhar um Ex Libris, adendo com seu nome personalizado, é um sentimento indescritível. E é isso que vamos fazer aqui no episódio de hoje. Vamos tentar descrever o sentimento de ganhar um Ex Libris sendo um entusiasta de literatura. Eu escrevi uma listinha aqui com 10 comparações. Eu poderia até ter tentado, né, recorrer ao recurso da metáfora, tal qual Luiz Vaz de Camões fez ao canetar aquele fragmento. Amor é fogo que arde sem se ver, ferida que dói, enfim. Vou me restringir apenas em comparações. Começando. A primeira comparação que eu escrevi de como me senti, né, um singelo leitor ganhando um Ex Libris personalizado com meu nome, de minha querida Amora Maria, beijo Maria, foi: é como você botar a mão num bolso de uma calça limpa e perceber que você tinha esquecido um dinheiro lá. É como você acordar apavorado no meio da madrugada, achando que perdeu o horário e perceber que falta ainda umas 2 horas pro primeiro despertador tocar. É como um jogador de futebol que acabou de sair do Vila Nova ganhar uma Copa do Mundo. É como quando sua cartela é premiada num bingo que você nem fazia tanta questão de ganhar, já que você já tinha se rendido ao sentimento devastador de que todo o sistema é fraudulento e a corrupção corre à solta dentro das quermesses. É como um jovem cantor se sentiria, daqueles que só a mãe era capaz de elogiar, ganhando uma edição do Ídolos. É como ganhar 3 vezes seguidas no Pedra, Papel, Tesoura. É como conseguir fazer uma rima durante uma batalha de rima amadora e não terminar falando sobre órgãos reprodutores masculinos. É como soltar um pum dentro de um elevador, estando só você ali sozinho, e ninguém entrar até que aquele odor hediondo se dissipe por completo. É como você chegar na padaria e perceber que uma fornada de pão francês acabou de sair. E por fim, para encerrar a nossa lista, eu acho que seria como o nosso Timothée Chalamet, né? Ele se sentirá ao ganhar o seu primeiro Oscar. E a gente fica por aqui. Até mais.